Oi, bom dia, turma! Sejam bem-vindos a mais um domingo aqui no Acho das Vendas, né? O pessoal, acho que foi votar, né? Pelo jeito. A sala está mais vazia hoje, mas já enche, já enche. Bom, hoje nós separamos, eu e a minha assessora oficial, Lúcia, separamos o tema do MENAP para a gente conversar. Então, eu vou começar dando os recadinhos iniciais, né? Essa é uma live de vendas, onde o foco da nossa conversa aqui é como melhorar a abordagem e a sondagem, né, dos nossos possíveis clientes, para que a gente possa levar soluções para a vida delas. Afinal de contas, o que a Juness tem são soluções para a saúde, bem-estar e qualidade de vida da população. Então, a gente precisa ter uma compreensão, e eu adorei, né, a opção do MENAP, porque o MENAP ele é um multivitamínico, e eu vou usar isso como gancho, que é exatamente isso, a gente não precisa ser um extremo conhecedor de bioquímica para que a gente possa levar soluções para as pessoas. Acho que essa é uma das grandes questões, por exemplo, dos treinamentos de vendas, treinamentos de produtos que a gente tem, quer entrar na parte técnica da bioquímica do nosso corpo e da composição dos nossos produtos, o que acaba por confundir as pessoas que representam a marca Juness, de que elas precisam ter esse conhecimento para poder falar a respeito daquele produto. Tá? Então, assim, essa live tem como objetivo simplificar. É falar de soluções e não falar de composição bioquímica, nem de soluções para o nosso organismo. E por quê? Principalmente porque cada organismo tem uma reação diferente com relação àqueles micronutrientes que tem na composição dos nossos produtos de suplementação. E da mesma forma para os nossos produtos de pele. Então, cada organismo reage de uma forma diferente. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nem os médicos têm certeza daquilo que eles fazem. Eles seguem aquilo que eles estudaram de acordo com os estudos científicos feitos em diversas pessoas e laboratórios, etc. Mas eles também precisam fazer tentativas e erros para poder acertar em alguns casos. Ontem mesmo nós tivemos com um casal que a esposa teve um problema no parto e os médicos demoraram 3 meses, a mulher quase morreu. Demoraram 3 meses para entender, dentro do hospital, né, o que estava gerando aquela infecção generalizada nela. Então, todas as tentativas e não davam certo. Então, assim, ninguém aqui, isso é muito importante que a gente reflita, ninguém aqui é expert em bioquímica, mesmo que fosse, né? A gente tem a SANAI que nos ajuda muito na parte de farmacologia, a gente tem médicos aqui, pessoas que de fato estudam essa parte bioquímica da composição do nosso organismo, mas não é a nossa função. Essa é a função deles na parte profissional. A nossa é levar mais saúde e benefícios de forma comum, de forma simples para as pessoas, tá? Então, assim, a gente falar de como vender mais é, de fato, aprender a fazer a sondagem correta para entender qual é a necessidade daquela pessoa. E entender também o momento em que não somos nós os responsáveis por levar uma solução para aquela pessoa. Muitas vezes a gente precisa indicar que ela procure um médico especialista naquela área para a gente não ser negligente nesse sentido. Isso é muito importante. Então, pessoas que têm patologias crônicas, nem sempre os nossos produtos vão ser soluções para elas. Então, a gente também tem que ter essa consciência. A gente pode dar soluções para atenuar. Lembra que na nossa apresentação tem os nossos produtos não curam, não são remédios, não podem ser receitados, etc.
Então, quando a gente fala de produtos de suplementação, a gente tem que entender que é um suplemento. E só isso. É algo para auxiliar o funcionamento do organismo, né? Então, isso é muito importante. E eu estou falando isso porque o Menap, que é o produto que nós vamos falar hoje, ele é um multivitamínico muito bacana. Então, se você olha, né, a caixinha dele e vê aqui a composição, você fica em choque, né? A primeira composição dele, se não me engano, deixa eu olhar aqui que eu fotografei para não ter que ficar tirando foco. Ó, o primeiro composto dele é 500 miligramas de cálcio. Aí, você não precisa estudar muito, nem ser muito expert para entender. Cálcio, quem precisa de cálcio? Quem precisa suplementar cálcio? Todas as pessoas que estão começando a ter perda hormonal. Tem perda hormonal, as mulheres sofrem muito com osteoporose. Não é verdade? Eu nem estudei o produto, eu só li a bula e relacionei. Quem tem problema com osteoporose precisa suplementar cálcio. Está aqui o cálcio. 500 miligramas de cálcio. Né? Aí ele vem o segundo componente, magnésio. O magnésio hoje tem vários tipos de magnésio. Eu olhei aqui na descrição e não consegui descobrir qual é o tipo de magnésio que o nosso Menap tem. Porque óxido de magnésio, para mim, leiga, é muito relativo. Não tenho como saber. Talvez uma pessoa bioquímica, etc., consiga ter com mais precisão, né? Aí o terceiro componente, vitamina C, 100 miligramas de vitamina C. Então, só por aí, só por esses três, né, componentes, você já percebe a potência desse suplemento. Porque aí vem o zinco, que também é fundamental, né, 14 miligramas de zinco. O zinco é excelente para a questão macular, né? Muitos oftalmologistas indicam zinco para quem está com perda, né, na massa ocular, enfim, em diversas questões oculares, aí eu não vou entrar no detalhe, porque eu não sou oftalmologista, né? Mas eu sei que o zinco é muito recomendado, e ele é fundamental para ajudar a absorver a vitamina C e o ferro. Então, quantas pessoas vocês conhecem que têm baixo ferro e precisam suplementar a ferritina? Então, o zinco e a vitamina C, eles são fundamentais para isso. Então, por aí você vai tendo aí uma série de possibilidades, certo? Aí vem manganês, vitamina B6, vitamina D. Vitamina D são 10 microgramas que a gente tem. Se você for olhar para a necessidade, é muito baixa, tá? Ela não é suficiente como o uso de suplementação de vitamina D. Então, é isso que eu falo, a gente não pode ser tolo de sair recomendando só porque a gente viu ali escrito vitamina D. Então, se a pessoa precisa de uma suplementação de vitamina D, essa não é suficiente. Ela é boa para quem tem uma vida normal, então ela vai adicionar e vai ajudar nessa questão. Mas não é suficiente para quem tem baixa vitamina D, tá? Por conta da grama. Inclusive, no dia que nós tivemos na reunião de diretores aqui na sede em São Paulo, o pessoal lá do corporativo cogitou em a gente ter algumas suplementações de vitaminas específicas, como ômega 3, vitamina D, magnésio, todos esses de forma focada para algumas situações que está sendo muito divulgada e trabalhada hoje no meio de suplementos, mas é só um pensamento, tá? Ó, aí a gente tem a vitamina K, o cromo. Quais são os diferenciais desse multivitamínico? É o cromo, a zeaxantina, a astaxantina
E tem mais um aqui que eu esqueci o nome, que é... e o licopeno, tá? São as estrelas desse suplemento. São elas que são responsáveis eu não sei exatamente quais delas, tá? Porque eu também, como disse, a hora que a Sanae entrar aqui, ela me ajuda, mas eu não sei quais delas. Mas essa composição que está aqui no MENAP, ela é responsável por quebrar a gordura do fígado. Então, para quem tem problema no fígado, ela vai quebrar essa gordura do fígado e vai transformar em energia. Por isso que ele é um multivitamínico para homens, porque os homens têm a tendência de acumular gordura no fígado mais do que as mulheres. Então, a gente não está falando de gordura visceral. Gordura visceral é outra coisa, tá? Gordura visceral é aquela gordura que está entre os órgãos, que é aquele acúmulo de gordura que faz aquela barriga dura, né? Que faz aquela... que está entre os órgãos, que estufa a barriga dos homens. Isso é outra coisa, tá? Essa é a gordura visceral. A gordura do fígado é a gordura que está dentro do órgão fígado e que traz a cirrose hepática, e que é provocada pelo quê? Inclusive, o Lucas Grangeiro fez um post esses dias, que eu até repostei, falando o que acumula gordura no fígado. É o excesso de açúcares, que é contido. Por que o álcool é o grande vilão do fígado? Porque ele contém muito açúcar. Qualquer bebida alcoólica contém muito açúcar. Então, é lá que fica depositado, no fígado. Então, esse produto vai ajudar a quebrar a gordura do fígado. E vai dar disposição. Então, ele tem taurina, ele tem todos os componentes necessários para dar o up, né? Para dar a disposição. Inclusive melhorando a questão vascular. E é por isso que ele é azul e é mencionado na disposição física do homem, que melhora a capacidade intelectual, né, por melhorar a vascularização, e melhora a parte sexual, por também melhorar a vascularização. Por conta desses componentes todos, que eu não sei exatamente qual que é qual, e é isso que é interessante, a gente não precisa saber qual que é qual, a gente precisa saber só a solução, saber que é esta a finalidade. Então, o produto foi desenhado nessa formulação para melhorar a disposição completa do corpo, inclusive com aminoácidos que vão ajudar na parte estrutural da musculatura. Então, ele melhora também a disposição muscular. Eu vou dizer que eu nunca tinha tomado, tá? Normalmente, quando a gente compra, o Nonato que toma, mas dessa vez eu tomei. Eu tomei para testar. Ao invés de eu tomar 3 por dia, eu tomei 2 por dia. Tomei 2 de manhã, porque eu não lembro, gente, de tomar uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. É muita coisa, né? Na vida da gente. Então, eu tomei todo dia de manhã, no café da manhã. Tomei o Menap junto com o nosso resveratrol, e é impressionante como me deu muito mais disposição. Eu senti a melhora da disposição lá pelo 5º dia. Então, de fato, ele te dá mais disposição, mas é aquela história, né? Eu sou uma pessoa que me alimento bem, que já suplemento com quase todos os produtos. Então, você imagina uma pessoa que não suplementa nada e usa esse suplemento. A melhora que ela vai ter na vida dela, né? Então, ele tem um cheiro forte, né? Não sei quem daqui já tomou. Ele tem um cheiro forte e ele é importante que ele seja tomado depois da refeição. Porque, por exemplo, quem tem qualquer questão estomacal vai sentir um peso no estômago, porque ele é forte, né? Principalmente se tomar tudo de uma vez. Então, é importante que tome após a refeição, tá? Esse é o multivitamínicos. Aí a gente tem o barba e cabelo. O
barba e cabelo tem bem menos componentes, né? Bem menos componentes. E a composição dele, a Diana Fialho até já falou sobre isso aqui, é a questão do fortalecimento do bulbo capilar mesmo, tá? Então, ele tem uma das características que é muito legal, ele tem a vitamina B12. Agora, mais uma vez, tá? A quantidade de vitamina B12 na composição desse produto não é a necessidade suficiente de um vegano, por exemplo. Ele tem 1,2 microgramas. Um vegano precisa consumir pelo menos 1.000 microgramas. Então, vocês entendem? É um produto que tem isso na composição, mas não o suficiente para o objetivo da pessoa. Então, isso é muito importante. Por exemplo, você fala assim, você é vegano? O Menap tem B12. Então, é uma falta de profissionalismo nosso fazer uma coisa dessas, entendeu? A gente tem que tomar esse cuidado. Por que eu sei? Porque meus filhos eram veganos e eu suplementava com B12 e tinha que comprar, e era 1.000 microgramas por cápsula, para poder suplementar de forma suficiente, tá? Aí ele vai ter alguns compostos, como a cisteína, a leucina, que também são importantes para essa questão, a biotina, né? A biotina é conhecida como um componente importante para a suplementação capilar. E o ácido fólico, que ajuda na questão da cognição. Aí ele vem cobre, selênio, vitamina C, ou seja, todos eles têm mais um objetivo. Então, é a soma desses compostos que tem um objetivo. No caso do barba e cabelo, de fato, a parte estrutural do bulbo dos pelos do nosso organismo. E aí eu postei essa semana, né, nos grupos, uma mulher que teve resultado com ele. Então, para quem tem queda severa de cabelo, a gente tem duas opções hoje. O Hair & Nails, que é só biotina e coenzima Q10, e o Menap, que também é focado nessa questão de queda severa. E aí, mais uma vez, vem a questão. Tem pessoas que têm a queda, mas o motivo não é a falta de nutrientes. É uma outra questão. Então, não é para todos que vai resolver. Porque acontece, né, que você vender o produto e a pessoa não ter retorno físico daquilo. E, mais uma vez, a gente tem que ser claro com ela, né? Isso é muito importante na questão da sondagem, da abordagem e da sondagem. Certo? Muito bem. Então, vamos vou abrir aqui para pegar vocês verem. Quem não conhece, né? Azulzinho. Muito bem. Então, vamos conversar a respeito? Uma coisa importante aí, talvez seja importante anotar. Algumas pessoas perguntam sobre a hipervitaminose, né? Do excesso de vitaminas quando você vende vários produtos, etc. A única vitamina que a gente precisa se preocupar na soma, quando a gente vende produtos para alguém, é na vitamina A, tá? Então, por exemplo, esse produto, o multivitamínicos, tem vitamina A. Então, é a única que a gente precisa se preocupar. Todas as outras não tem problema, porque o nosso corpo expele, não, ele manda embora. Elimina. Ele elimina naturalmente aquilo que não é necessário para o nosso organismo, tá? E mais uma coisa importantíssima, e acho que essa é a fundamental.
todos os médicos de medicina integrativa falam a respeito disso, isso tem sido amplamente divulgado. Para que você tenha uma melhor absorção de qualquer suplementação, é muito importante cuidar do intestino. O intestino é por onde você absorve os micronutrientes, tá? Então, se você não tem... Essa pergunta é uma pergunta delicada, mas ela é fundamental quando a pessoa fala que tem alguma questão que você pode, né? Se ela tem este cuidado com as bactérias do intestino dela, você pode falar isso, né? Se ela suplementa probióticos, etc. Porque ele é fundamental. Um probiótico que é muito simples de indicar e que funciona é o vinagre de maçã. Uma colher de vinagre de maçã, uma colher de sopa de vinagre de maçã, após beber água, né? Tem que beber água primeiro. E uma colher de vinagre de maçã pela manhã, em jejum, ajuda muito na recomposição da flora intestinal, tá? Simples, barato, não é gostoso, mas resolve, tá? Se a pessoa tiver dificuldade de tomar ela pura, pode pôr na água e tomar com água, tudo bem? Então, muitas pessoas que, eu vou dizer, eu tive esse caso, tá? Eu fui esse exemplo. Eu não sabia por que a minha unha vivia quebradiça. Não sabia. Tomei quilos de Hereneus, já tomo na Ara Tangerina há 7 anos e, né? Nasce pelo em tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. Meus cabelos crescem, meu pelo cresce, tudo cresce assim, de forma absurda. E a unha, às vezes estava ótima, às vezes não. Aí eu fui fazer um exame e descobri que eu estava com problema na flora intestinal, por isso que eu não absorvia a biotina. Então, meu intestino estava ótimo, não tinha problema nenhum, sempre fui regulada e tudo bem, mas eu não absorvia a biotina por falta de bactérias no intestino. E passei a tomar uma colher de vinagre de maçã todos os dias. Fazem uns 4 anos que eu tomo. E aí, de vez em quando, eu troco de probiótico para o corpo também poder se aproximar. Aí eu vou pesquisar, tomo kefir, né? E vou trocando de probiótico só para o corpo também ter novas bactérias ali, entendeu? Tem um monte no mercado, é só fazer uma pesquisa básica. Tem iogurte com probiótico, hoje em dia é muito simples você tomar probiótico, mas o probiótico é o que vai ajudar a alimentar as bactérias boas. Por exemplo, foi por isso que eu descobri, lembra que eu falei, quando a gente falou do Restore, que o xilitol destrói as bactérias do intestino, que o xilitol absorve a bactéria, e é para isso que ele serve, só que ele tira as boas do intestino e leva embora. Então, vocês entendem que são pequenas coisas que a gente vai mexendo na nossa alimentação, mexendo na nossa... e que a gente não percebe o bem ou o mal que a gente está fazendo. Então, por isso é importante cada um conhecer o seu próprio corpo e entender, a partir do uso daquele produto, como foi, para a gente poder ter essa troca de experiências. E essa sala ela é importante por isso. Porque isso que eu estou falando é da minha experiência, né? Da minha experiência. Por exemplo, a biotina está muito presente no ovo. Eu como muito ovo. E mesmo assim eu não absorvia a biotina. Então, entendem que era uma coisa simples, era um ajuste só na minha rotina, para que eu pudesse ter uma melhor absorção. E isso é em todos, cada um tem uma questão que tem que mexer, porque o corpo da gente vai envelhecendo, né? E vai tendo disfunções diferentes por conta do envelhecimento celular. Por isso que o reserva é importante, o resveratrol, para cuidar dessa proteção celular para não envelhecer, né? Envelhecer menos. Não é que a gente não vai envelhecer, né? Envelhecer menos. Alguém quer compartilhar alguma coisa?
Ei, Ana, só uma dúvida. Oi, Lúcia, oi, Lu. São Paulo, Safira. Yakult também serve como esse Serve, vinagre de maçã? serve. Ah, Serve sim. Hoje em dia tem várias marcas desse tipo de lactobacilos, né? Sim, serve. legal. Eu Obrigada. intermedio com ele também. Tem um lactobacilos da Sadia, aí, eu esqueci o nome, que eu compro 1 litro, deixo na geladeira. Então, uma semana eu tomo um, às vezes eu tomo os 2 e assim vai. Agora tem uma novidade boa. Uma novidade muito, 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 muito boa. Um dos produtos que a Junesse vai lançar é para o intestino. Yeah. E é sensacional. É sensacional. Como eu falei, eu já sou regulada, já tá, mas nossa senhora, como ele melhora o fluxo intestinal, vamos colocar dessa forma. É de fato, assim, vai ser o produto que a gente mais vai vender dessa linha. Ele, de fato, ajuda muito. E vai nos ajudar em todo o resto, entendem? Porque uma pessoa com o intestino funcionando de forma adequada, ele vai absorver os outros nutrientes, então a gente vai poder somar aí. E aí já vou aproveitar e vou dar o spoiler, tá? Domingo que vem, às 9 horas da manhã, já bota aí na agenda, bloqueia tudo. O Lucas Grangeiro vai dar uma aula sobre os novos produtos. Ele já está estudando, já passei para ele, né, o que eu recebi lá do corporativo, e ele vai dar uma aula sobre a linha no body de suplementação que vai entrar aí, vai ser anunciada agora no dia 1º, né? Ela vai ser anunciada, todos os detalhes, e o Lucas está preparando uma aula para que a gente possa compreender a parte bioquímica, para que a gente possa compreender a utilização e aí, então, a partir daí, fazer a nossa sondagem de quem necessita desses produtos, tá? Porque o foco do produto que vai ser lançado é emagrecimento. Mas o emagrecimento é uma consequência de toda uma mudança de hábitos, que é sempre o que a Junesse propõe, né? Não é a pílula mágica, muito pelo contrário. Né? Então, inclusive a Nanda Castro está usou os 10 dias e está muito feliz, assim, teve um bom resultado. E aí, bora? Hum? Domingão está todo mundo mais lerdo hoje, né? Eu, pelo menos, estou. Bom dia, Bom dia, Jana. Janaína Fernandópolis, espero. Estou de ressaca, fui dormir agora mesmo. Eu também, menina. Tá bom. É uma canseira boa. Nossa experiência aqui com o Menap foi meu marido, né? Então, ele está tomando um multivitamínico, né? No cabelo e barba. E eu percebi, o ânimo dele melhorou bastante, né? Em termos, assim, de disposição para fazer as coisas aqui em casa. Ele gosta de ficar mexendo na moto dele, ele gosta de pegar uma coisinha ou outra para fazer, antes isso não acontecia. Então, eu percebi bastante mesmo a questão dessa disposição, né? Que você comentou aí dos princípios. Então, tem dado certo. E essa semana, eu precisei correr para o médico, que meu joelho deu derrame, né? Tá bem destruidão. Aí, o médico disse que não é de agora, é questão de tempos, que eu sempre fiz funcional, e você está proibida de fazer funcional com esse joelho assim. E aí você comentou da parte hormonal, né? Será que é interessante, Ana, trocar, não, começar a usar o multivitamínico também? Porque eu entrei na menopausa precoce. Pode ser Então, uma das causas, né? pode ser sim, uma das causas. Porque quando você entra na menopausa, principalmente a absorção de cálcio é alterada. Uhum. Principalmente, a gente tem um caso, né? A Ana, que é de Camburi, a Ana Cláudia, ela começou a revender, ela revende muito bem de Junesse,
por conta do Nara Tangerina, mas você já toma o Tangerina, então não é só isso, é alguma coisa mais na absorção mesmo. Talvez rever essa questão do intestino também, viu, Jana? De adicionar o probiótico, porque muitas vezes o médico olha a causa, né? Ele olha o foco do seu problema, que é, por exemplo, o joelho. Mas ele não consegue ver, ele não tem só um médico de medicina integrativa que ele vai olhar lá no fundo, por que você não está absorvendo o nutriente necessário para recompor aquela parte do seu corpo, entendeu? Então, o resveratrol e um suplemento qualquer de probiótico vai ajudar a absorver melhor os nutrientes. Entendi. Agora, precisa entender melhor o que causou esse derrame. Claro que eu sei que você está fazendo aí esporte, então esse esporte mais forte vai fazer isso mesmo. Agora, uma coisa que eu posso te dizer com muita tranquilidade, todo médico da doença não recomenda o esporte, o que é uma burrice, tá? É uma ignorância deles. Nossa, ele foi muito, assim, grosseiro até, porque ele conhece o profissional que eu fazia antes, ele super criticou aquele louco lá, que não sei o que, ele acabou com o teu joelho. Não sei o que, eu falei, não, eu sempre me dei muito bem com o funcional, e eu não vou deixar de fazer. Ele falou assim, ó, só que se você limitar alguns exercícios. Então, amanhã vou voltar, vou falar que eu já estou sentindo melhor, eu tô medicada. Ele passou um remédio para 6 meses. E um pozinho, que é o Controlex, sei lá, uma coisa assim. E aí, eu já vou avisar que a parte de joelho nós vamos ter que dar uma diminuída. O que exatamente aconteceu com o seu joelho? Tem um diagnóstico que eu tirei foto e mandei para o sensei, né? Que é o que eu faço o funcional. Deixa eu ver. Mas foi tendão? Foi no... Não chegou a romper, não chegou nada. Ó, o diagnóstico. Patela alta com inclinação lateral na posição estudada associada com condropatia inicial. Peridentinite da pata anserina, moderado derrame articular, cisto poplíteo Baker com extravasamento sugerindo ruptura, mas não rompeu. Entendi. Então, ele falou que não é tão grave assim. O Naralux e o Menap vai ajudar, por conta do selênio, do como é que chama? Esqueci. O cálcio? Não, o cálcio também, mas... Licopeno? Não é o licopeno, é o silício orgânico. Silício orgânico. Inclusive, o marido da Diana Fialho recomenda o Lux justamente por isso, para quem tem qualquer questão de joelho, ele é ortopedista. E ele recomenda muito o uso do Naralux para recompor essa questão do líquido, né, do joelho, que é isso que ele faz, o silício orgânico, ele recompõe o líquido do joelho. E foi tão estranho, porque eu senti meu joelho pesado. Ainda eu falei, será que é água no joelho? Ainda pensei, né? Que o nome tradicional, comum, né, que o pessoal fala, e ele pesado, estava pesado mesmo. Agora está começando a melhorar, né? Mas, assim, de travar a perna, de não movimentar direito. Horrível. E aí, fale com seu sensei, porque eu tenho um marido que fez taekwondo, faixa preta de taekwondo, eu também fiz taekwondo, então a gente tinha muita lesão, né, nessa parte articular por conta da violência do chute, né, essa coisa da torção, de se virar a coluna e etc. O fortalecimento muscular, o que vai ajudar as articulações é o fortalecimento muscular das áreas afins. Então, por exemplo, se você tem um problema no joelho, você tem que melhorar a panturrilha e as coxas, né, que são os músculos das coxas. Você tem que fazer musculação para fortalecer isso. É a mesma coisa da coluna. Para você fortalecer a coluna, você tem que fazer abdominais
né, de todos os músculos que sustentam a coluna, para você poder o músculo sustenta o osso. Então, provavelmente, o que está acontecendo é falta de sustentação muscular naquela área que sobrecarrega a articulação, entendeu? Sim, é o que eu vou pedir para ele, né? Dar uma sustentada, porque eu era muito mole da parte de força. Nossa. Então. E aí isso vai te ajudar, e aí uma coisa vai ajudar a outra, porque o médico foi tratar a causa. Né? Então, o seu joelho está aqui, vamos te dar um anti-inflamatório, uma coisa que vai desinflamar aí a região e etc. Mas se você não cuidar da estrutura, vai continuar machucando. É por isso, é preguiça desse médico, dá vontade de dar uma muca na cabeça dele. Não, Preguiça. ele é muito. Olha, eu só fui nele porque era urgente e não consegui com outro. Não, mas você entende? É isso que a gente fala toda semana aqui. O médico da doença, ele fala, olha que a ignorância dele, ele fala para uma mulher de 40 anos parar de se exercitar. Ou seja, ele falou, pode morrer, filha. Nada com impacto. Isso, nada com impacto. Você vai morrer, então, né? Porque se você não fizer nada com impacto, você não vai fazer nenhum exercício aeróbico, ou seja, acabou de matar você, bonitinho. Pode enterrar já. Mas obrigada. Então, seria o MENAP e o Lux. Tá. Obrigada. Ana, para exercício, quem faz exercício assim, Nara, tangerina mais o Lux, que é o perfeito, né? Perfeito. Porque o Nara, a tangerina é o que desinflama, né? Isso. E o Lux é o que preenche a parte líquida, que o tangerina não faz isso, né? Exatamente. O tangerina ele vai recompor os tecidos, né? Então, por que ele melhora as dores articulares e tudo mais? Porque ele recompõe os tecidos. É o caso da Ana Cláudia, por exemplo. A Ana Cláudia, ela estava por conta de fumar, né, do cigarro, e por conta da idade da menopausa, ela estava com osteoporose já. Ela foi diagnosticada com osteoporose. Aí ela fez uma série de exames lá e tal, não sei o quê, e a médica já suplementando cálcio, né? O cálcio, porque o que acontece na menopausa é que a gente deixa de absorver o cálcio. Nossos hormônios mudam e a gente deixa de absorver, mesmo que você tome coisas com cálcio, né? São por exemplo, espinafre, leite, etc., que tem cálcio, a gente não absorve. Então, é a mesma coisa do colágeno, que a gente não transforma, né? Aquela proteína que a gente absorve em colágeno, é a mesma coisa o cálcio para principalmente mulheres na menopausa, por isso que dá osteoporose. Então, quais são as coisas que estimulam? O exercício físico, ele é fundamental para a absorção do cálcio. Então, o exercício de força, a musculação, ela é fundamental para a absorção de cálcio. Por quê? Porque vai estimular o organismo a procurar o cálcio e, assim, fortalecer os ossos. Então, a Ana Cláudia foi na médica, e a médica já suplementando cálcio, etc., e ela fez, 3 meses depois, fez outro exame, ela tinha começado a tomar o Nara Tangerina, e tomar o Nara Tangerina muito mais porque ela queria ficar saudável, porque foi no começo da Dionese, não tinha os outros, não tinha Verisol, né? 3 meses depois, quando ela voltou lá, não tinha mais osteoporose. Recompôs os ossos dela. O Nara Tangerina. Eu estou usando o maçã verde. Ele Tudo ajuda, bem, a mesma né? coisa. Mesma composição. Mesma coisa. E ele falou de uma pré-osteoporose, falou mesmo. Isso aí. Então, é isso, né? Um complementa o outro, como você falou. Um complementa o outro. Ana, no meu caso foi o ombro esquerdo, que eu já falei algumas vezes aqui, o Nara Tangerina. Tangerina. Já falei aqui, aquelas do movimento aqui. Resolveu, não tem problema nenhum de dor, nada. Você sabe que uma coisa que eu tive isso aqui na pandemia, né? Então eu descobri por isso.
uma das questões de quando a gente fica mais velho, tanto para o homem quanto a mulher, é um músculo chamado manguito, que fica aqui debaixo do ombro, né? Que é o que sustenta essa movimentação aqui, que a gente levanta o braço. Eu não levantava o braço assim, de jeito nenhum. E tomando quilos de Nara Tangerina. Então, tem eu vou baixar aqui para mostrar para vocês, tá? Tem um exercício que você faz, você prende o braço aqui e faz assim, ó. Ó. Com elástico ou alguma coisa, que é importantíssimo para fortalecer essa parte aqui do ombro, que é o que causa essas dores da gente não conseguir levantar o braço. É a falta de exercício para o manguito. Depois, dá um Google, exercícios para o manguito. Eu sei todos de cor agora. Esse é o mais básico. Se você olhar, você sabe que esse é um exercício, inclusive, que o pessoal da musculação, o pessoal mais forte, os grandões, olha, observa na academia se eles não fazem o exercício para o manguito. Todos eles fazem exercício para o tal do manguito. Por quê? Porque a grande parte das lesões dos bodybuilding, dos caras que levantam muito peso, é o manguito. Porque nenhum exercício compensa o manguito. Então, o manguito é um músculo que vai se degenerando com o tempo. Não sei exatamente por quê, não me pergunte, porque eu também não entendo, mas isso aí o também Nara pode... Tangerina não ajudou, né? Você já tomava e teve isso daí, né? Eu tive uma lesão, na verdade. Aí, por conta eu tive uma lesão, não foi que... Muitas pessoas, você sabe que depois disso, depois de eu ter tido essa complicação, eu descobri que muitas pessoas fazem cirurgias por conta disso. Mesma coisa que a Jana falou do médico. O médico, ao invés de virar, eu fiquei 6 meses sem levantar o braço. Eu fiquei 6 meses sem dormir. Vocês não estão entendendo o que foi que aconteceu comigo. Eu E não tomando dormia. Nara Tangerina. Tangerina, Lux, tudo. Então, às vezes, é isso que eu falei, às vezes a solução não é a suplementação, às vezes a solução, no meu caso, era um fortalecimento muscular. Só que um fortalecimento que doeu para acontecer. Né? Foram quase 1 ano de musculação específica para aquela região, de fisioterapia, na verdade, né? Para que eu pudesse fortalecer aquela área do meu corpo que tinha sido machucada e que estava lesionada. Sabe que eu também estou indo para físio, né? Doendo aqui assim. Eu acho que foi na pandemia também que eu comecei a fazer exercício em casa, tomando tangerina também. E aí, além dos exercícios que eu via no YouTube, eu também inventava né? Eu inventava alguns para eu mesma fazer. Levantar peso deitada. Aí você se machucou todo. Aí acho que foi isso, né? Aí agora eu estou tendo que ir na física. Você falou do manguito, eu estou fazendo vários exercícios com elástico, assim. Então... Aí eu assim, por que o tangerina não está me ajudando, né? É isso, é por causa do bendito da vequiaia mesmo. Por isso que tem que fazer exercício certinho, né? Às vezes você tem que pagar sei lá, um personal mesmo para conseguir fazer certinho. Eu ia para academia também, eu fazendo sozinha, aí eu abusava, né? Falava, deixa eu pôr o máximo aqui, aí eu sofrendo lá e começou a doer mais ainda depois, né? Aí acho que foi isso. Então, Ignorância. Esse problema do ombro é muito comum, muito mais comum do que eu imaginava. E eu descobri, inclusive, amigas minhas que fizeram cirurgia por conta disso, porque a dor era insuportável. Era insuportável, assim. Eu não dormia de dor. Vecchiaia, né? Vecchiaia, a Mara entende bem aí na Itália. Minha avó que falava vecchiaia. Os italianos entendem a vecchiaia bem. Bom dia, pessoal. Mas porque aqui na Itália se diz assim, é a vecchiaia. Então, é justamente isso. Achei legal a Ana falar. É sobre isso que a gente
que a gente trabalha, né, para evitar a vequiaia. Você vê, por exemplo, a Maura, né? A Maura, ela faz academia, ela faz a musculação por isso, porque ela descobriu lá com 70 anos que a coluna dela estava com aquela doença degenerativa que vai entortando. E aí é que tá, gente, é isso que eu estou falando. Na hora que você descobre uma lesão, como a Jana descobriu a lesão do joelho dela, o natural do médico é proibir você de fazer aquilo que te causa dor. E tem que ser o contrário, você tem que fortalecer aquilo que te causa dor, mas você tem que ter um profissional que te ajude a fortalecer. Não é você ir lá, né? Então, você tem que procurar um profissional. Por que a fisioterapia está crescendo tanto? Hoje em dia, aqui, pelo menos em São Paulo, tem um fisioterapeuta em cada esquina. Por quê? Porque eles é que vão ajudar o nosso corpo a se restabelecer naquela área necessária para que todo o nosso organismo se mantenha saudável. E aquele fortalecimento, ele é fundamental. Então, você vai lá, você aprende e você continua fazendo depois. A musculação, ela é fundamental para o envelhecimento. E a minha mãe descobriu isso com 70 anos. Que foi quando o médico falou que se ela fizesse musculação, ela ia prevenir a osteoporose. Com a musculação. Então, nunca mais ela deixou de fazer musculação para prevenir a osteoporose. Então, se qualquer um de vocês tem preguiça de fazer ginástica, eu prefiro fazer uma caminhada, tudo bem, não tem problema. Mas saiba que lá na frente as dores vão vir. Por quê? Porque o que sustenta o nosso corpo é o músculo. É o músculo que sustenta a nossa coluna, é o músculo que sustenta o nosso ombro, que sustenta tudo. Os nossos órgãos. Quem protege os nossos órgãos? Os músculos. Então, vocês entendem? É uma máquina, não é uma máquina? Se a gente cuidar da máquina adequadamente, dá preguiça? Dá. Mas pensa na sua saúde, no reflexo que isso vai ter. E essa história do manguito eu descobri por aí. E descobri que muita gente faz cirurgia. Então, nem sempre a nossa suplementação vai resolver aquela dor. Quando que ela resolve? Quando ela vai atenuar, em alguns casos, quando a questão é a falta daquele nutriente. Mas quando a gente já tem o nutriente, você tem que achar o motivo que está trazendo aquilo para você. Que é o caso, por exemplo, da unha que eu falei, de não absorver a biotina. Certo? Então. Ana, eu não sei se você respondeu a pergunta da Rosângela, eu acho que eu perdi. Eu não vi o chat, nem olhei o chat ainda. O que ela falou? Cadê? Será que aqui. tem algum produto da linha nova? Sono. Vai interferir no sono, que é o que acontece com a maioria dos inibidores de apetite. Nós não teremos um inibidor de apetite. Não teremos, nunca teremos. A Dionese não faz nenhuma formulação química. Todas as formulações são naturais e saudáveis, tá, Rosângela? Então, não vai ter inibidor de apetite. O produto que vai ter, na live da semana que vem, você vai saber o que ele faz. Ele vai te dar saciedade, é diferente de inibir o apetite, tá? Inibidor de apetite, ele mexe na bioquímica do nosso organismo, por isso que ele tira o sono. Então, não é o caso. A Dionese não faz esse tipo de manipulação. Toda a parte de emagrecimento é baseada na reeducação alimentar. Os suplementos são para potencializar a queima de gordura, a aceleração do metabolismo, etc. Tá? Lembrando que a live é meio-dia, na terça-feira. Sim, terça-feira, meio-dia. Mas a live vai ser
geral com todas as novidades, não vai ser específica. Então, por isso que a gente marcou no domingo a explicação do Lucas mais profundo para a gente poder ter entendimento melhor do produto, tá? E aí vai ser lançado já pacote no próprio dia 1º, né? Para poder comprar. Sim, por isso que eles fizeram dia 1º, porque os pacotes, os pontos de viagem vão ser lançados a partir do dia 1º. Então, é muito importante que todos acompanhem. Quem não puder assistir... A viagem é só no evento? A viagem é o quê? A viagem é só no evento, nós vamos ficar sabendo? Só no evento. Mas eu vou dizer que vai ser uma viagem que, olha... Se você falar que é a viagem dos sonhos, já sei qual é. Não é a sua viagem dos sonhos, mas é muito mais do que você sonhou. Amém. Amém. É uma viagem onde você vai poder viajar. Vamos dizer assim, nos céus? Pode ser. Olha a carinha de todo mundo dando risada. Olha aí que você fez, Ana, tá vendo? O povo até despertou. Vou dizer uma coisa. Se tem... vai ser uma viagem incrível. Que vontade de falar. Não pode, né, marido? Não, ele falou que não pode. Tá chegando, né? Mais 2 finais de semana. Ana, esse tipo de treinamento hoje, e como está sendo, é fundamental para a gente, porque você está trazendo os benefícios. E, às vezes, a gente passa, como você falou, né, do limite, quer falar alguma coisa mais técnica. E eu comecei a notar aqui algumas coisas, também de outros produtos, exatamente para falar só sobre os benefícios. Que eu acho que é isso aí que Marlene fala para a saúde. Ela só fala dos benefícios. Entendeu? Não entra em detalhes. E a Marlene tem compreensão e entendimento bioquímico, porque ela estudou para isso, né? Ela, por exemplo, foi quem me ajudou com o manguito, com o bendito do manguito. Ela me mandou aí uma série de suplementos fitoterápicos, inclusive dentro dos suplementos fitoterápicos estava o que está no MENAP. O que tem no MENAP foi o que ela me mandou como suplementação, né, em várias, que era o magnésio, o manganês, o cálcio, ela me mandou tudo isso como suplementação para melhorar o manguito. Então, o MENAP, de fato, ajuda aí em toda essa questão de estrutura do nosso organismo mesmo. Ele é muito legal. Mas ela não falou, olha, o manganês vai te fazer isso, o cálcio vai fazer aquilo. Eu falei, não, Ana, toma isso aqui que isso vai ajudar aí a fortalecer essa parte estrutural do teu corpo. Que é isso, é sobre isso que a gente tem que falar. O que é que vai ajudar a melhorar a estrutura do organismo da pessoa. Então, se a pessoa tem qualquer questão de dor, você vai falar para ela, toma o Lux e o MENAP, que vai ajudar. Né? E o tangerina, naturalmente. O tangerina é básico. O tangerina, todo mundo tinha que tomar. Tangerina. Ou maçã verde, né? Tanto faz. E aí, turma, feito? Vamos para o domingão? Vamos votar? Tangerina, Manap e o quê? O outro você falou? Lux. Lux. Vamos votar agora, né? Vamos, né? Isso aí, vamos fazer o exercício da... Cidadania. Cidadania, isso aí. Votem consciente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que a nossa vida está na mão desses caras aí. Não sei quem é melhor, ou quem é pior, mas tudo bem, isso não é com a gente. Não cabe a nós julgar, só cabe a nós fazer o que deve ser feito, certo? Certo. Dentro das condições que temos. Deus no comando. É, só ele. Deus no comando. Exatamente. A gente tem que cumprir com o nosso papel aqui na Terra. Então, vamos para o domingão, cuidar dos nossos bem-amados, tirar a foto. A foto. Eu vou pôr isso aqui, cara. Deixa eu tirar aqui o do negócio aqui. Cadê? Opa,
E só um minuto que eu tenho que tirar o... Ô, Ni, você entrou no da família. Você. Ah, não entrou ainda? Ué, espera aí que... Não, doutor, não. Ah, então tá. Então caiu aqui por algum motivo. Você tá aí, Não. Ana? Não, eu tô aqui, Ah. mas é que a coisa tinha desaparecido. Tinha dado como se outra pessoa estivesse usando. Entendeu? Olha aí, o negócio tá bom aqui hoje. Estão todos congelados aí? Sim. Produtinho? Pronto, agora sim. Espera aí que tem um negócio aqui no meio da tela. De novo, opa. Pronto! Sensacional! Parabéns a todos, tá? Pelo domingo, por estarem aqui presentes. Marquem na agenda de vocês, domingo que vem, às 9 da manhã, o treinamento especial com o Lucas Grangeiro. Avisem as equipes de vocês, né? Vamos ter um treinamento top para a gente poder entender como vender o nosso produto, para quem vender, quais são as sondagens necessárias para que a gente possa ter maior efetividade. E terça-feira, meio-dia, a live da Juness, falando a respeito de todas as novidades dos próximos meses. Quem não puder assistir meio-dia, não deixe de assistir assim que puder à noite. E nós provavelmente vamos fazer um treinamento da equipe CFG para falar a respeito, tá? Para poder ajudar vocês a visualizar e entender todos os movimentos que vão ser gerados a partir de então. Certo, turma? Obrigada. Bom domingo, pessoal. Beijo, bom domingo para todos. Fiquem com Deus.